Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, Ayo Ailopin, lado B, ou o making-off de um conto pós-apocalíptico. Carnaval. Não preciso explicar para vocês a importância desse evento para a cultura brasileira, em especial a cultura baiana. Chamar de evento, inclusive, é pouco. Carnaval é manifestação cultural. Alguns dizem que é a festa do povo, quer dizer, do povo que não precisa trabalhar durante a festa, né? No episódio anterior, o roteirista Marcelo Lima criou um conto onde dois amigos com trabalhos informais e precarizados, que vivem em um futuro distante, vão atrás dos carnavais que eles nunca conheceram. Um conto inspirado, em grande parte, pelas vivências de carnaval enquanto soteropolitano. Podemos chamar o carnaval de festa, evento, manifestação cultural, mas, querendo ou não, o carnaval também se tornou uma indústria. Em 2024, antes do carnaval sequer começar, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, estimou que o carnaval movimentaria 9 bilhões de reais no país inteiro. A previsão era que a Bahia faturasse cerca de 2,7 bilhões de reais. A realidade, com cerca de 3 milhões de visitantes em Salvador e 87 cidades do interior do estado, o carnaval gerou uma movimentação econômica de 6,6 bilhões de reais. Já dá para ter uma ideia de que carnaval é muito lucrativo, para um pequeno número de pessoas, é claro. Eu vim 2 meses antes da festa. 2 meses antes? Antes, 2 meses antes. E aí, o que você fez? Você montou alguma coisa aqui? Fiquei dormindo aqui para poder segurar o lugar. Você tá dormindo aqui há 2 meses? Ia para casa, vinha, ficava durante o dia, de tarde ia para casa, à noite eu voltava. Você é de Salvador mesmo? Salvador mesmo. Tá certo. Que bairro que é? Periperi. Tá certo. E queria que você comentasse como são as noites aqui. O que vocês passam? Vocês têm... Qual a estrutura que vocês têm para conseguir? Nenhuma. A gente não tem um lugar onde dormir, a gente dorme aqui no meio da rua. Quando começa a chover, horrível, a gente se molha toda. Situação terrível, muita humilhação, meu amigo, ó. A gente fica assim, ó, nesse estado que tá aqui, ó, dorme no chão, não tem banheiro para tomar banho, é uma humilhação só. Eles não respeitam a gente como ambulante, não. Cada ano que passa fica pior. Deu esse ano essa licença de graça, mas foi pior do que quando a gente pagava. O que piorou esse ano? Tudo, não tem nada de bom. Agora me deram um tal de um protetor solar que me deixou assim toda manchada. Protetor solar da prefeitura, estou aqui toda manchada. 14,60, como é que a pessoa fica com o rosto todo manchado desse jeito? Quando eu passei, inchou meu rosto, fiquei parecendo um monstro. Os principais problemas que a gente enfrenta é o ralo para chegar aqui naquela humilhação, como eu estava falando mais cedo, em termos de não respeitar a gente, né? Esquece que a gente dorme no chão para conseguir um lugar. Não chega com educação, já chega na truculência, querendo quebrar tudo, querendo levar tudo, sem conversar, sem nada. E às vezes a gente acaba tendo uma proporção maior, que a gente não vai perder também, acaba tendo confusão. A gente passa por muitas humilhações aqui. É humilhação bem antes do carnaval, que a gente, como eu falei para o senhor mais cedo, a gente vem para aqui uma semana, 2 semanas antes de carnaval. Tem que dormir aqui todos os dias num relento, sem um apoio, né, da prefeitura, que diz tanto que é a favor dos ambulantes, mas esquece da gente aqui, da gente a relento. Esses foram Ângela Gomes, Cláudia Correia e Vitor Pena, em entrevista ao canal UOL no Carnaval de 2024. Eles trabalham como ambulantes durante os 7 dias de festa, mas a preparação para passar todos os dias vendendo bebidas e lanches começa muito antes. Esse ano, a Secretaria de Turismo de Salvador divulgou um relatório feito a partir de uma pesquisa de caracterização, dimensionamento do turismo receptivo e avaliação dos serviços durante o Carnaval 2024. Segundo a pesquisa, o gasto médio individual do turista durante o Carnaval de Salvador em 2024 foi de R$ 3.376,66. Para título de comparação,
Considere que os cordeiros, profissionais que seguram as cordas ao redor do trio elétrico, ganham uma diária de R$ 80. Isso mesmo. Por cada dia trabalhado, debaixo do sol quente ou madrugada dentro, lidando com foliões bêbados ou violentos e, no caso de cordeiras mulheres, lidando ainda com assédio, os cordeiros ganham R$ 80. 2 pacotes de biscoito, um doce e outro salgado, uma lata de refrigerante ou um suco de caixinha, 4 garrafas de água mineral de 500 ml, 3 garrafas de água, se você trabalhar a partir das 17 horas. Ah, e além do protetor auricular, luva e camisa, que devem ser reutilizados para todos os dias de trabalho. Foliões que saem em blocos com abadás pagam pelo menos R$ 750 por uma camisa colorida. Alguns dos blocos mais famosos chegam a custar R$ 5,2 mil por 3 dias, enquanto os cordeiros recebem R$ 80 por um dia inteiro de trabalho. A conta não fecha, né? Segundo Matias Santos, o presidente da Associação dos Trabalhadores Cordeiros da Bahia, a Sindicorda, em 2024, apenas um bloco pagou R$ 150 a diária para os cordeiros, por decisão própria, o Afropunk. Em 2023, depois de 2 anos sem o carnaval por conta da pandemia de Covid-19, a situação dos trabalhadores informais, que já era precária, ficou insustentável. Na audiência hoje, no Ministério Público do Trabalho, discutiu a situação dos cordeiros no carnaval desse ano. Representantes do Ministério Público do Trabalho, das Defensorias Públicas do Estado e da União, do Sindicato dos Cordeiros, dos blocos e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Salvador participaram das discussões. A audiência tem o objetivo de avaliar o cumprimento dos termos acordados para o carnaval deste ano. Nós marcamos aqui essa reunião para verificar o que aconteceu nesse carnaval e as irregularidades, elas serão investigadas através de um inquérito civil. Nesse TAC há a previsão também de multa para os blocos que descumpriram aquelas cláusulas, mas também estamos aqui para prever novas condições de trabalho, melhorias de condição de trabalho em relação a esses cordeiros. Entre os assuntos debatidos está o aumento da diária para os cordeiros, que neste carnaval foi de R$ 60. Iremos fazer esse balanço, essa avaliação, da onde teve a expendência, da onde teve a oportunidade perante aos trabalhadores cordeiros, para que a gente avance no próximo carnaval de 2024. Haja visto que a gente sabe que realmente esse valor é um valor muito baixo, não atende os cordeiros, não atende os pré-requisitos humanitários, né? E além da jornada de extensão, a jornada extensiva do cordeiro perante ao carnaval da Barra Ondina é muito longa, e com o atraso dos blocos e da Saltur, isso faz com que o cordeiro ele tenha um excesso de hora de trabalho. Talvez você tenha escutado falar da Revolta dos Cordeiros de 2023. No meio das passagens de trios pelas ruas de Salvador, centenas de cordeiros decidiram largar as cordas e abandonar seu posto em protesto às suas condições de trabalho. Vamos escutar de novo Matias Santos, presidente da Sindicorda, em trecho do documentário Histórias Invisíveis, Cordeiros, dirigido por Ítalo Oliveira. O maior atrativo para o carnaval de Salvador é o carnaval de corda, onde o turista se sente seguro, perante a divisão, aquela segurança dos cordeiros, para que os turistas venham brincar. E isso fez com que a gente se indignasse, e verificasse que tinha algo de errado ali. Não era só ganhar aquele dinheiro no carnaval, não é só puxar corda. Existiam os maus tratos, existia o cordeiro, não tinha os direitos garantidos no transporte, existia a contratação de cordeiro sem o calçado no carnaval, tinha muito acidente de trabalho. Existia também a falta de alimentação, onde o cordeiro trabalhava de 6 a 7 horas ininterrupta naquele percurso da Barra Ondina, onde o cordeiro chegava 4 horas a 3 horas de antecedência para puxar corda, que é a concentração do carnaval. Era uma série de fatores com que a gente se revoltasse e se indignasse. Com isso veio a revolta do cordeiro, com isso surgiu as representações e liderança do cordeiro para blasfemar e tornar público na imprensa e nos órgãos de competente que estava coisa errada ali no carnaval. Antigamente, o cordeiro era contratado avulso, pegava numa barra, na Ondina, ali no Campo Grande, vem cá você, de uma forma informal, e saía no carnaval, e na hora do pagamento não existia, porque não existia nenhum contrato, nenhum vínculo com o bloco. E aí era uma das queixas dos cordeiros, aí era uma das revoltas do cordeiro. Essa falta de direito dos trabalhadores, porque o cordeiro é um trabalhador. O cordeiro hoje ele é intermitente, pela CLT. O cordeiro ele é um trabalhador como outro qualquer. Ele faz o trabalho temporário
mas tem que ter os mesmos direitos de como o trabalhador. É o cordeiro que sustenta o carnaval da Bahia. É o cordeiro que sustenta o carnaval de Salvador. Sem cordeiro, o carnaval de Salvador, ele fica enfraquecido. Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, que fez uma pesquisa com mais de 17 mil cordeiros em Salvador, constatou uma redução da entrega de água e na qualidade dos alimentos ofertados em comparação a anos anteriores. E quando falamos de trabalhadores informais no Carnaval, não podemos esquecer os catadores de latinha. Em 2024, a Secretaria Municipal de Saúde relatou ter atendido 60 catadores em apenas um dia de festa que passavam mal devido ao calor, à desidratação ou fome. Conta aqui pra gente, há quanto tempo você faz isso, Jorge? Há 2 anos. 2 anos aqui no Carnaval, né? E quanto é mais ou menos que você fatura por dia? 30 a 50 reais quando a umidade tá boa. Quando a venda tá boa, 30 a 50, né? E que horas você chega aqui pra começar a recolher essas latinhas? 5 a 6 horas da manhã. De 5 a 6 da manhã, todos os dias? E que horas você costuma sair? Não tem horário pra sair. Mas não tem hora, né? Onde é que você troca essas latinhas? Porque a gente geralmente vê catando, mas não sabe onde troca. Troca aqui na cooperativa, ao lado. Aí na cooperativa você vende por quanto, mais ou menos, essas latinhas? R$3 o quilo. Vale lembrar que todas as referências usadas para esse episódio estarão disponíveis no site do nosso podcast, www.luademaré.com/meridianos, tudo junto e sem acento. Bom, acho que é importante destacar um ponto crucial aqui também. A maior parte dos trabalhadores informais que atuam como ambulantes, cordeiros e catadores são pessoas negras. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022, divulgada pelo IBGE, dos 39,1 milhões de trabalhadores na informalidade, cerca de 24 milhões, ou seja, 61,3%, são negros. Se a situação já está assim agora, você consegue imaginar como vai ficar diante das consequências climáticas absurdas que estamos vivendo? Se as cidades não forem adaptadas para a mudança climática, como podemos garantir melhores condições de trabalho para todos que fazem a festa acontecer? Como podemos garantir a sobrevivência de quem se coloca na linha de frente para que as festas, as rotinas, as cidades continuem de pé? Vamos escutar as inspirações de Marcelo para esse conto logo depois desse intervalo. Niede Guidon. Até o nome dessa mulher é de protagonista. Ela é brasileira, arqueóloga e porreta. Uma mulher que atravessou o Brasil na ditadura para chacoalhar o sertão do Piauí. Ela criou a Fundação Museu do Homem Americano, o Parque Nacional Serra da Capivara, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Uma mulher que questionou a teoria da ocupação das Américas, se metendo numa disputa científica que dura décadas. O caminho dela não foi fácil, mas ela também não é fácil. Ela começou a carreira sendo expulsa de uma cidade no interior de São Paulo. Uma passeata com o enterro dela. Ela estava um pouco à frente do que a cidade estava pronta para aceitar. No Piauí, ela enfrentou coronéis, políticos e ameaças de morte. Aí eu fui na casa dele e disse, eu sei que você quer me matar, mas também eu já contratei alguém. Uma mulher que se enfiou em tudo que foi treta em nome da defesa do patrimônio cultural, natural e histórico da Serra da Capivara. Eu sou a Kel Spinelli, sou roteirista e jornalista. Vem comigo seguir os passos dessa mulher que revoluciona tudo por onde ela passa, no podcast Os Caminhos de Niede Guidon, uma produção do B9 com apoio do Instituto Serra Pilheira. Já disponível em todas as plataformas de áudio. Bom, tá na hora de deixar que Marcelo Lima se apresente para vocês. Bom, eu sou Marcelo Lima, sou roteirista, eu trabalho já desde 2007 com narrativas para histórias e quadrinhos e audiovisual, e esse é meu primeiro podcast. As inspirações que eu usei, na verdade, surgiram assim, daquela massa de inspirações que a gente tem quando pensa em histórias pós-apocalípticas, né? Então, eu confesso que a primeira coisa que veio à mente foi muito esse tipo de ficção científica no estilo de Black Mirror, sabe? Então, primeiro eu veio como uma coisa muito pessimista, tipo, vou pensar uma coisa horrível, uma história horrível sobre o futuro. Mas conforme foi assentando assim na minha mente, e veio também vindo essa ideia de construir uma história que tivesse um pouquinho de esperança no final, né? Porque a gente sempre escreve histórias que acabam meio mal quando a gente vai ler esse tipo de conteúdo.
me veio um pouco da mistura dessas histórias pessimistas com um pouco de uma perspectiva que eu vejo naquele livro, que foi uma das maiores referências para pensar, que é o Sob um Céu Branco, da Elizabeth Colbert, que é um livro que eu acho engraçado dele. Ele aborda muitas histórias que mostram a influência do ser humano destruindo a natureza, né? Porque não tem como mascarar isso, mas com um certo humor, assim, com uma certa autoironia, tentando buscar um pouco assim, tá, e será que existe uma possibilidade no meio de tudo isso, que é tão negativo, a gente vê o ser humano buscando uma solução pra existir, pra ser feliz? Eu sei que muitas vezes às custas da natureza, tô rindo assim de nervoso, de tristeza, mas é um pouco isso, sabe? Tipo, ela pra mim foi uma das principais inspirações para as duas histórias, né? Não só pra o Ayo, a Elopin, mas muito dentro desse universo que ela trabalha, que é a gente, mesmo no meio desse caos, desse pós-apocalipse, vai encontrar alguns momentos de respiro, de humor, de busca de o que a gente é, né? No meio dessa destruição que a gente está provocando. Acho que eu diria que isso foi a principal referência. Eu perguntei para Marcelo quais as pesquisas que ele fez para escrever esse episódio e o que na ciência aponta para as possibilidades que ele traz no conto. O que eu tive como referência de pesquisa, eu acredito que seja um grupo de dados que muita gente está olhando hoje em dia e com certo medo e com certa apreensão, que a maioria desses dados vieram lá dos relatórios do Observatório Copérnico, né, que fica na União Europeia. Em 2021, eles fizeram um painel, né, que tem um painel intergovernamental da ONU, que está sempre atualizando quais são as perspectivas, o que vai acontecer em uma série de campos assim, né, relacionados ao meio ambiente. E 2021 foi um ano que chamou muita atenção, porque, assim, primeiro eu acho que a gente estava sensibilizado enquanto humanidade por conta da pandemia, e pensando, ai meu Deus, o que vai vir? Tantas coisas que os cientistas falam desde a década de 70, eles estão certos mesmo, não é só uma loucura e tal. Então o negacionismo, eu acho que começou a mudar, ainda é muito pouco, mas acho que muitas pessoas que estavam meio desligadas ou muito negacionistas começaram a parar para dar uma observada. E aí eu lembro que em 2021 chamou muita atenção o relatório que a Copérnico fez, porque eles apresentavam assim, uma massa de dados para dizer, olha, a gente já está chegando no ponto de inflexão, aquele ponto de que não tem jeito, não tem como retornar. Então, eu lembro que eles trouxeram isso, né? Esses 7 pontos, que foi o colapso de ecossistemas, extinção de espécies, aumento do nível e aquecimento de oceanos, seca, fome, doenças e calor extremo. Então era um painel assim que deixava qualquer pessoa de cabelo em pé. Apesar de não ser nada muito novo, mas o que destacava nesse painel em 2021 a gente já chegou em certos pontos que a ciência acreditava que só se chegaria em 2030. Então, quando você olha para a temperatura, você olha para a questão dos oceanos acidificados, para o que já aumentou, né, em termos de... Que, assim, a gente tem uma perspectiva de poder chegar até 3 graus, né, acima, em relação, se você compara 1960 a 1970, na verdade, desde o início da Revolução Industrial. E a gente já chegou em 1,6, sendo que tem 3 graus, até 3 graus para chegar em torno de 2030, entre 2030 e 2045. Só que a expectativa que se tinha é que a gente chegaria agora em uma quantidade um pouquinho menor. Então a gente já ultrapassou isso. Em 2021, o relatório Copérnico mostrou isso. Então, o relatório Copérnico, ele é a minha principal fonte, assim, né? Tem outras fontes, outras pesquisas que eu fui feito, mas esse era o principal para, ok, a gente está numa situação ruim e que pode piorar, então não faz mal pensar essa possibilidade, né, de um aumento tão grande assim, no número dos mares, que o próprio carnaval pudesse ser inundado. As diferentes versões de carnavais inventados ao longo dos anos, no episódio anterior, me fizeram pensar sobre como essa festa poderia ser adaptada diante das mudanças climáticas que estamos vivendo. Na verdade, teve alguns dados de realidade que eu fui aliando com dados científicos, né? Então, por exemplo, a gente acabou de passar por uma pandemia, então para mim fazia sentido pensar, como faz sentido pensar, inclusive a partir dos próprios dados, que se você tem um aumento de temperatura, junto com o aumento de temperatura, você vai ter um aumento de poluição, você vai ter a acidificação dos oceanos, você vai ter uma baixa qualidade, assim, tanto de alimentação como de ar, né? Então, assim, o que a gente já viveu, e é triste pensar isso, em termos de doenças, da pandemia, a chance disso acontecer em um curto período de tempo é maior do que nunca, né? Porque o que acontece? Apesar de tudo que a gente vem vivendo, né, na humanidade, em termos de várias situações em que a gente se vê diante do pior cenário, né? Até todos os cenários otimistas em relação à mudança climática, na verdade, estão se tornando os piores cenários se concretizando. A gente vê que, de alguma maneira,
existe um momento em que a gente meio que se acostuma a isso, né? Isso é uma coisa muito... A resiliência humana, ao mesmo tempo, se confunde com esse lugar de um certo comodismo, né? Então, eu imagino que se a gente avança em cenários em que o carnaval, né, se torna um vetor, como já foi, um vetor de doenças, se torna também um ambiente até de perigo à própria vida humana por conta da questão do calor extremo. Na minha cabeça, isso não vai ser capaz de parar o desejo dos seres humanos de curtirem essa festa, de alguma maneira. E de comportarem ou acomodarem formas. Então eu fui tentando pensar possíveis cenários, né? Então, tipo, se tiver calor demais, porque a gente vai passar por esses momentos, será que a gente não pensa... Porque agora a gente já teve, nesse carnaval, e em todas as festas, eu acho, agora, né? Lugares refrigerados, lugares com distribuição de água. Então, eu acho que, como a gente tende mais a remediar do que a prevenir, porque essa é o que o ser humano tem feito, é mais fácil imaginar que ele se cria um setor, sabe, um circuito carnaval refrigerado, do que as pessoas evitem que tenha esse aumento de calor. Então foi muito em cima disso, sabe? Eu pensava num cenário possível, sei lá, para infração de doenças. E aí você transformar o carnaval de máscara mesmo de proteção, né? E eu acho que, sinceramente, do jeito que a humanidade eu não duvido que isso possa vir a acontecer de fato. Também da ideia do carnaval no metaverso, que veio dessa ideia que está já em processo em andamento, de transformação, de metaversização, vamos dizer assim, de levar o país, né, Tuvalu, que fica na Oceania, para o metaverso, porque o país tem alta chance de ser inundado, né, nos próximos anos. Aí eu parei para dar uma olhada, é o que eles chamam lá de Tuvalu Climate Action Network, que é um grupo que é dirigido por Richard Gokrum, pelo menos lá em 2022, que eles estavam se preparando para o pior, porque assim, todos os números indicam, né, a elevação, e é um país que ele não tem muita proteção para as águas, e que ele fica no nível do mar, então é muito fácil você ser inundado. Então ele, junto com tem um super-ministro lá, que é o Simon Koff, assim que fala, que é o ministro de Justiça, Comunicação e Relações Exteriores. Eles se juntaram para, tipo assim, vamos pensar saídas para Tuvalu. Aí eles pegaram 3 possibilidades, né? Um é realmente construir contenção, assim, na orla para poder proteger. A outra é fazer uma modificação nas cidades para realmente ter proteção. E a terceira que é, vamos dizer assim, a medida do desespero, que é colocar o país no metaverso. Então eles criaram esse grupo e que eles estão pedindo para as pessoas da cidade, tipo, quais são as coisas do país, né? Quais são as coisas importantes que o país tem? Qual o monumento que você ama? Qual o lugar que você gosta de visitar? E aí juntando fotos para levar, porque assim, eles perceberam, e aí eu acho isso uma boa reprodução do que eu acho que a humanidade tá fazendo com esses fenômenos climáticos. Eles perceberam que, tem como evitar? Tem. Mas a gente tem que fazer coisa pra caramba. Então é bom ter um plano C, que é tipo, se nada der certo, a gente já conseguiu levar o país lá para o metaverso. E eles esperam não lidar com isso. E às vezes eu fico pensando, parece que a gente tá fazendo isso, sabe? Tipo, tem o plano A, B, mas tem o C, que é tipo assim, e se a gente for pra Marte, sabe? Tipo, já que o A e o B dá tanto trabalho pra fazer e tem que mexer com a mentalidade das pessoas, eu sinto um pouco isso. Claro que lá é outro lugar, um país pequeno, pouco financiamento e tal, mas a ideia do metaverso veio um pouco daí. E não dava pra deixar de levar em consideração o fato de que, assim, quantas pessoas têm acesso a metaverso, a óculos de realidade virtual, todos esses dados mostram que é um número muito pequeno, porque é muito caro. Se você não tem acesso à comida, como é que vai ter acesso, né? Então, essa ideia de que o metaverso seria elitizado aí no futuro também. Já a presença das carpas na Bahia, uma situação hipotética que Marcelo queria no conto, também foi um fator influenciado por algo que já está acontecendo nos Estados Unidos, em Michigan. A história das carpas que aparecem é muito inspirada no que aconteceu de verdade no Michigan, que acontece ainda na verdade. Que é, pra mim, também uma referência que é importante também trazer, que a gente hoje em dia tem uma formulação dos cientistas de que a gente está vivendo um antropoceno, né? Que é exatamente o período em que o humano mais afetou a Terra do que os próprios processos normais que a natureza traria, né? Os processos geológicos, os processos hídricos. A gente mexeu tanto nisso que hoje em dia a gente pode falar que é um antropoceno, porque o homem transformou demais tudo. E aí, por que eu acho interessante trazer isso? Porque no livro da Elizabeth Kolbert, que ela conta essa história das carpas, ela basicamente conta a tragédia que foi a ideia de que, tipo, olha, se a gente trazer carpas pra cá, pro Michigan, onde você tinha um processo de poluição muito avançado, ela vai ajudar a combater essa poluição. E aí eu não vou entrar em tantos detalhes não, porque é uma história bem longa, né? Mas as carpas, elas têm elas conseguem realmente eliminar certas substâncias ou organismos que ajudam. As carpas foram importadas da China, ali pela década de 60, 70, se não me engano, pro Michigan, como uma solução, né, limpa e tudo mais, e todo mundo gostou, porque elas iam comer várias coisas que, né, promoviam ali a poluição nos lagos e no rio. Só que também as carpas são mega predadoras, então elas começaram a destruir todo o ecossistema da região. E agora elas se proliferaram tanto
que a grande ironia é que o governo tem que pagar pescadores para pescar essas carpas e tirar elas de circulação, porque mesmo os meios utilizados para poder eliminar elas não foram tão bem sucedidos. Então é uma guerra às carpas, tipo, que em teoria era para ser uma coisa boa, e aí meio que o próprio ser humano acabou promove até hoje, uma carnificina de carpas, sacou? Por causa de um problema, desculpa falar assim, mas por causa de uma merda feita, porque achava que, não, se a gente fizer isso vai resolver. Então, aí é uma excelente história para você explicar o que é o antropoceno, porque o ser humano importa essas carpas para fazer uma coisa que é limpa e ótima e tranquila, acaba matando milhares de carpas por conta disso, destruindo vários outros peixes e resolveu parte do problema, mas aí provocou 300 mil outros problemas, entendeu? Na época que gravamos essa entrevista, as chuvas ainda inundavam o Rio Grande do Sul. Quando perguntei para Marcelo o que o intrigava no episódio Aiô Ailopim, foi inevitável relacionarmos o conto com o que estava acontecendo no sul do país. E essa questão da resiliência humana diante desses momentos e desse tipo de conflito, porque é assim, pra mim, às vezes, quando você olha, quando você tem a fotografia do caos ali que tá acontecendo, o primeiro impacto é, tipo, não dá pra resolver, não dá pra chegar em outro lugar, não dá, sabe, tipo, simplesmente pra seguir em frente. Então, quando eu vejo esse tipo de situação e as pessoas conseguiram tirar alguma coisa ainda, isso me deixa muito curioso, sabe? Eu fico pensando, o que é que eu faria se estivesse no lugar dessas pessoas? Porque parece determinar muita força mesmo, sabe? Pra você conseguir lidar, sobreviver. E realmente, assim, às vezes eu me sinto muito pequeno até, sabe? Diante das experiências que as pessoas têm num momento como esse. É preciso muita força para sobreviver. Mas, como bem canta Alcione, também é importante que a gente não deixe o samba morrer. Esse foi o making-off do episódio Aiô Ailopim, escrito e apresentado por mim, Lara Carvalho, criadora e diretora do podcast Meridianos. O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serrapilheira. A criação e direção são assinados por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por Andréa Martins. A identidade visual é assinada por Alissa Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Agradecemos por você escutar até aqui. Este episódio usa áudios de Canal UOL, Aratu Online, Histórias Invisíveis, Cordeiros e Band de Cidade. Todos os créditos estão no nosso site, www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição e as referências de cada episódio. Agradecemos por você escutar até aqui e, no próximo episódio, o conto de Diego Araújo nos leva a uma excursão pela névoa salsa. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @Lua de Maré Produções, tudo junto e sem os acentos. Até a próxima!